E aí, como é que você tá? Mais um vídeo e a gente tá junto. Olha que legal! Hoje, mais uma vez, eu não poderia deixar de dizer: inscreva-se aqui no canal, clique no sininho, senão você não recebe as notificações e já deixa aquele like maroto aí para que a gente possa ajudar, para que você possa ajudar no crescimento do canal. Combinado? Então vamos para a aula, chega de enrolar. Na aula de hoje o assunto é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos ver essa estrutura geral de nomenclatura, que se baseia num prefixo, num infixo e num sufixo. O que seria o prefixo? O indicativo do número de carbonos presentes na cadeia principal. Há uma sigla para cada número, a gente já vai ver. No caso do infixo, é o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Simples, dupla, tripla, certo? E o sufixo indica a função orgânica a qual pertence o composto. Por enquanto, a única função orgânica que a gente viu são os hidrocarbonetos. Tá joia? Muito bem. Se o composto for cíclico, antes de qualquer coisa, eu tenho que iniciar com a palavra ciclo. E aí, normalmente, prefixo, infixo, sufixo. Tá legal? Vamos ver cada uma dessas partes aí. O prefixo, ele é um indicativo, então, do número de carbonos. Então, você tem aqui, ó, para 1 carbono, prefixo, met. Para 2 carbonos, et. Para 8 carbonos, oct. Para 10 carbonos, deca. E aí tem vários outros, tá? É que 10 são os principais, mas a gente vai ver alguns outros aí também. Legal? Então isso aqui a gente tem que se familiarizar com essas siglas, tá? E é fazendo exercícios que a gente consegue chegar nisso. O infixo indica os tipos de ligações que nós temos entre os carbonos. Então, para as ligações somente simples, eu teria o infixo an. Se eu tiver uma dupla, em, uma tripla, in, duas duplas, dien, duas triplas, dien e por aí vai, certo? Então a gente vai vendo caso a caso. Importante que na hora da gente dar nomenclatura, as duplas ou triplas têm que receber o menor valor possível para a sua localização. Nós vamos ver nos exemplos aí que algumas cadeias a gente vai ter que numerar os carbonos para na hora de dar o nome indicar a posição da dupla ou da tripla ou de radicais, etc, etc. Então, aqui nós vamos ver na próxima aula, tá? Nomenclatura de radicais. Então, para as duplas e triplas, nós temos que numerar sempre pela extremidade mais próxima da dupla ou tripla, para que essa insaturação ganhe o menor valor possível na hora de eu dar o nome, tá? Você vai entender nos exemplos e nos exercícios, tudo bem? Legal, o sufixo indica a função orgânica a qual pertence aquele determinado composto. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é o. Legal? Outros sufixos que a gente pode ver, aqui ó, álcool, aldeído, cetona. Então o sufixo para álcool é ol. Você já deve ter ouvido falar etanol, certo? Álcool, terminado em ol. Para os aldeídos, al. Para cetona, ona. Certo? Propanona, butanona, tudo bem? Beleza, isso aí a gente vai entrar em detalhes nas aulas para frente quando a gente vai falar das funções orgânicas, tá? Muito bem, vamos ver alguns exemplos para a gente entender o funcionamento, tá? Então, olha esse primeiro exemplo aqui em cima. Eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Então, é met, et, prop, but. But indicativo de que são 4 carbonos. Agora a gente vai ver as ligações entre os carbonos. Note que são todas as ligações simples. Então seria an, o infixo. E sendo um hidrocarboneto, a única função que a gente viu, termina em o, butano. Um dos componentes do gás que tem na nossa cozinha, aí do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Legal? Vamos lá em cima, lá no outro. Olha só, eu tenho 3 carbonos. Então met, et, prop. 3 carbonos, prop. Existe uma ligação tripla, então eu vou dizer in, ok? In. Sendo um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, termina em o. Ah, professor, mas você não indicou a tripla. É que nesse caso não precisa da indicação, porque se a tripla tivesse no outro carbono, eu teria que dizer que está no 1 da mesma forma. Então aqui não há necessidade de indicação, certo? Nem sempre haverá necessidade, ok? Vamos ver esse aqui agora, ó. Eu tenho aqui um total de 5 carbonos. Essas duplas poderiam estar em posições diferentes? Acho que sim. Sim, eu poderia ter as duas duplas no mesmo carbono, eu poderia ter uma dupla em cada ponta. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que indicar
onde estão as duplas. Então a gente vai ter que numerar a cadeia. Então eu posso numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 e 5. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 e 5. Utilizando a numeração em laranja, eu teria as duplas no carbono 1 e 3. Utilizando a numeração em rosinha ali, ó, eu teria em 2 e 4. 1, 3 é menor que 2, 4, certo? Então eu vou ter que utilizar a numeração que está em laranja, esquece a rosa, certinho? Mesmo porque você vai começar pela extremidade mais próxima da insaturação. Legalzinho? Muito bem, então como ficaria o nome disso aqui? 5 carbonos, met, et, prop, but, pent. Agora eu preciso indicar a posição dessas insaturações, ok? Sempre que eu tiver que, na sequência, colocar um número, para separar de letra tem que pôr hífen. Então eu vou pôr um hífen para dizer onde estão essas duplas, que está no carbono número 1 e no carbono de número 3. Então eu coloco 1,3. 1,3. Números são separados de números por vírgula e letras são separadas de número por hífen. Legal? Então tá ali, 1,3. Agora eu vou indicar as duplas. Tem duas duplas, então vai vir de, em. Só que depois do número vai vir letra, então eu tenho que pôr um hífen. Certinho? Agora vem duas duplas, de, em. Sendo um hidrocarboneto, eu vou colocar ao final o. Pent, 1,3 de eno. Ok? Muito bem, vamos ver o último ali, ó, aquele ciclo. Já vou ter que começar o nome por ciclo, porque é fechado. Quantos carbonos tem no ciclo? 5. Met, et, prop, but, pent. Exato, pent, 5 carbonos. Existe uma dupla ligação, então eu vou colocar em. Sendo hidrocarboneto, termina em o. Note que eu não localizei a dupla, porque a dupla sempre terá que ter o menor número possível. Como só tem uma, ela está no carbono 1. Em qualquer lugar que ela tiver, seria o carbono de número 1. Por isso eu não preciso indicar. Ok? Se tivessem duas duplas, aí eu já teria que mexer com a indicação de localização. Tá legal? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx, dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta, galera, vamos ao nosso videocício. Ele quer que a gente dê a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura oficial, também chamada de nomenclatura sistemática, para esses compostos aqui, ó. Então, vamos por partes. Primeiro esse aqui. Número de carbonos. Met, et, prop. Tá aqui, 3 carbonos. Agora nós temos duas duplas. De, em. Para não ficar estranho, prop de em, a gente usa um A só para melhorar a pronúncia do nome, certo? Só um A para melhoria de pronúncia. Propa, agora as duas duplas, de, em, hidrocarboneto, o. Propadieno, certinho? Não precisa localizar as duplas porque não tem posição diferente que elas poderiam estar. Legal? No composto 2, nós temos uma dupla que poderia estar em posição diferente. Ela poderia estar no carbono do lado ali. Então eu vou ter que localizar isso aqui. Então nós vamos numerar a cadeia. Da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. A dica é que eu sempre vou começar a numeração pela ponta mais próxima da extremidade. Então eu vou utilizar a numeração que está em rosa, porque aí o carbono 1 já tem a minha dupla. Tranquilo? Então, número de carbonos 4, met, et, prop, but. Ligação, tem uma dupla, vai ser em, só que eu tenho que indicar onde ela está. Então eu vou pôr o número que indica onde ela está. Separando letra de número, um hífen. Aí eu vou colocar 1, indicando a posição da dupla. Hífen novamente, porque eu vou colocar uma letra agora. Em, certo? Em, a indicação de dupla. Sendo hidrocarboneto, termina em U. But, eno. Legal? O terceiro, nós temos ali 4 carbonos e as duplas poderiam estar em posições diferentes. Então nós vamos ter que localizar também. Então, 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, da direita para a esquerda.
Utilizando a numeração que está em laranja, eu teria a dupla em 1, 3. Utilizando aquela que está em rosa, eu teria 1, 3. Ou seja, tanto faz, eu vou usar qualquer uma delas, certinho? Então eu teria 4 carbonos, met, et, prop, but. Numerando ali, indicando as posições 1 e 3, então 1,3. Tracinho novamente, duas duplas, de, em. Hidrocarboneto termina em O. But, 1,3 de eno. Legalzinho? Vamos para o último. Nós temos lá um total de 5 carbonos. Essa tripla presente poderia estar em carbonos diferentes. Então nós vamos ter que localizá-la, numerando a cadeia. Então, da esquerda para a direita, de 1 até 5. Da direita para a esquerda, de 1 até 5. Na numeração em laranja, eu teria a tripla no carbono 3. Na numeração em rosinha, eu teria no carbono 2. Então eu tenho que utilizar a numeração que está em rosa, porque eu sempre pego o menor número possível. Legal? Então vamos lá, 5 carbonos, met, et, prop, but, pent. Certinho? Localizando a tripla agora que está no carbono 2. Hífen, porque vai vir um número. Carbono 2, hífen novamente, para eu dizer que tem uma tripla. A tripla é in. Certinho? E, sendo hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, termina em O. Pent, 2, ino. Legal? Galerinha, faça mais exercícios. É importante para a química orgânica que você se exercite. É só assim que você vai fixar as regras de nomenclatura, tá joia? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? Goodbye, como eles dizem lá.